Nosso entrevistado de hoje possui mais de 40 anos de dedicação ao ensino acadêmico e pesquisa. Autor de mais de 130 livros, professor titular da Universidade Federal de Viçosa, melhorista, pesquisador e dentre outras várias atribuições, Aloysio Borém. Professor Borém, muito obrigado por essa oportunidade de contar um pouquinho da sua história e das suas experiências profissional e um pouco da sua vida. Pedro, eu que lhe agradeço, para mim é um prazer estar conversando com você. Perfeito. E professor Borém, todo mundo conhece o profissional Aloysio Borém, professor da UFV e pesquisador, mas conta pra gente um pouco sobre quem foi o menino Aloysio Borém. Então, eu nasci numa pequena cidade próximo a Belo Horizonte. Meu pai tinha uma fazenda e ali comecei a minha vida. Depois mudamos para Montes Claros, no norte de Minas Gerais, aonde passei toda a minha infância. Na verdade, Pedro, uma infância que eu não sinto saudades, porque eu tive muitas dificuldades na infância. Eu era extremamente obeso, então quando tínhamos as peladas, ninguém me escolhia para jogar bola, eu era alvo de bullying o tempo todo, e então foi uma infância que não deixou tantas saudades. Certo. E aí você já contou um pouco sobre essa parte, mas algo te marcou bastante na sua infância? Exatamente, esta parte de bullying, como me marcou muito, hoje eu tomo muito cuidado para que isso jamais ocorra de minha parte com relação a outras pessoas. Eu tenho até dificuldade de chamar outras pessoas pelo apelido, porque às vezes aquele apelido pode parecer não pejorativo, mas para a pessoa que o recebe, que o escuta, pode denegrir ou a pessoa não se sentir bem. Então eu sempre olho para isso como um cuidado especial. Perfeito. E, assim, como que começou a sua história no agro? Como que começou seus estudos? Qual foi sua inspiração? Tinha alguém da sua família com vínculo nessa área? O meu pai tinha uma fazenda e eu, inclusive, tenho uma foto aos 3 anos de idade, segurando uma enxada no quintal da casa, trabalhando o solo ali com provavelmente outras pessoas, e aquele foi provavelmente um dos meus primeiros contatos. Sou de uma família de origem no meio rural, e isso me levou então a fazer o curso técnico agrícola em Montes Claros, quando lá morávamos. E depois do técnico agrícola, nada mais natural do que o curso de agronomia, motivo que vim parar em Viçosa. Perfeito. E aí, como que foi essa chegada aqui em Viçosa? Você tem dessa época de faculdade, tem algum fato pitoresco desse período? Se puder contar um pouco para a gente. Sim, a Viçosa era bastante isolada naquela época por causa das estradas precárias. O ônibus passava inclusive por estradas de chão em 1976, quando eu vim para Viçosa pela primeira vez, com meus 16 anos de idade. E foi meu pai que me trouxe aqui, era uma dificuldade, entrar em contato com a família era só por cartas, o telefone era um luxo que não estava acessível àquela época, mas assim, meu período de estudante na universidade já foi marcado por uma satisfação muito grande, porque eu tive a oportunidade de fazer novos amigos, e foi uma época muito legal, que eu tenho muita saudade e muito prazerosa. Durante esse período, sempre estudava em casa, nunca fui de virar noites, mas sempre estudava no alojamento e também na biblioteca. Uma bela noite, Pedro, estudando para uma prova de cálculo,
carregado de livros ao final do período que eu estava na biblioteca, por volta das 10 horas da noite, eu me dirigi para um alojamento, o alojamento chamado de Pozinho, que é um alojamento de pós-graduandos, mas que foi adaptado para nós, estudantes de graduação. Eu morava ali e naquela noite eu, voltando para casa como sempre fazia, no meio do caminho eles estavam construindo a represa da universidade. E ali tinha um vale que aquele talude ainda não estava pronto, a gente passava por ali numa pinguela e ia embora. Neste dia a lâmpada estava queimada, próximo à pinguela. E eu passei a pinguela, mas no meio da pinguela eu errei o restante da pinguela e caí dentro d'água e voou livro para todo lado. Então assim foi uma coisa diferente, mas juntei meus trapos, fui para o alojamento, no dia seguinte passei pela pinguela, agora à luz do dia sem problema. Aí não teve problema. Inclusive, um amigo seu da época de graduação, que passou por desse período de faculdade com você, recorda-se dessa situação aí pitoresca e gravou um vídeo pra gente, que a gente vai exibir agora. Oi pessoal, tudo bem? Queria relatar aqui um fato bem curioso que aconteceu com o Aloysio, de quem eu tive o prazer, a alegria de ser colega de alojamento e amigo na época da graduação. Nós tínhamos o hábito de estudar na biblioteca e fazíamos isso às vezes depois do jantar, e um dia ele voltando para cá, da biblioteca para o alojamento à noite, na época ainda estava em construção aquela represa, não havia uma pavimentação da calçada lá do campus para o alojamento, e já estava escuro, tinha uma pinguela que levava até o alojamento. A Aloysio, passando ali na pinguela, errou o passo e caiu no lago, afundando até a cintura de água e espalhando livro para todo lado. Foi um fato muito curioso que marcou a nossa graduação, curioso e engraçado. Saudoso Elinho, muito obrigado aí pelas palavras e realmente você foi e é um grande amigo até os dias de hoje. Muito obrigado. Perfeito, é um amigo da época de graduação aí, lembrou desse fato pitoresco aí que ocorreu durante a graduação. E porém, ainda falando dessa época de graduação aqui na UFV, ainda um pouco sobre a sua chegada aqui. Bom, você fez técnico lá em Montes Claros, como você comentou, e depois tinha a escolha de onde fazer a escola de agronomia, né? E tem várias opções em Viçosa, Lavras, aqui em Minas tem boas opções, tem outras também, mas o que te fez vir para Viçosa? Como que foi escolher aí então, para vir estudar e depois também para escolher a cidade que seria a qual você vive aí por muitos anos? Pedro, a escolha natural seria Lavras, porque a minha família morava em Itaguara, próximo relativamente de Belo Horizonte, mas mais próximo de Lavras do que de Viçosa. Mas a fama da Universidade Federal de Viçosa, a beleza do campus também já era conhecido por nós, estudantes de técnico agrícola em Montes Claros, então isso me fez optar por vir para distâncias maiores e jamais me arrependo disso. A UFLA é uma excepcional universidade, mas eu estou muito feliz de ter escolhido Viçosa. Perfeito, boa decisão que foi feita, né? Acertadíssima. Perfeito. E falando dessa época aí, desde esse período de graduação, né, e das pessoas que lhe acompanharam, a gente trouxe também aqui um vídeo, um depoimento de um colega, tanto de graduação, como também de profissão aqui como professor da UFV. O professor Cosme gravou também um depoimento para a gente vai ver agora. Vamos lá. O professor Borém é uma pessoa muito competente, muito inteligente, companheira, fiel, amiga, e nós começamos então a ter disciplinas em comum, fazer as nossas atividades escolares, muitas vezes em parceria, e veio naturalmente com o nosso empenho, sem ser muito programado a respeito, até nos surpreendeu, alguns bons rendimentos e disciplinas. E é interessante que mesmo nessa época, e talvez por isso que tenha fortalecido a nossa amizade até hoje, a gente sempre existiu o interesse daqueles alunos que tinham melhor rendimento observar-se a nota um do outro, porque muitas vezes o professor assumia como o conceito
naquela época atribuído o conceito ABCD, ao aluno de melhor desempenho. Então a gente tinha noção de quais seriam os bons alunos e a gente observava sempre o desempenho daquele indivíduo para ter noção do nosso próprio desempenho. E o professor Borém, naquela época, estudante Borém, era a nossa referência. Isso deixou marcado, foi um episódio bastante interessante. Então, quer dizer que você era sempre famoso por ter boas notas? Na verdade, o Cosme era a nossa referência. Ele estudava pouco e tirava boas notas, e eu tinha que estudar muito para tirar notas boas também. Mas toda vez que era publicado o resultado de uma prova, eu primeiro olhava a nota dele para saber aonde que estava o padrão, para ver quanto que eu tinha tirado. Infelizmente, tanto ele quanto eu tivemos um desempenho acadêmico bastante elogiável durante o curso de graduação. Excelente. E professor Borém, aí bom, desde do começo da sua carreira profissional até os dias de hoje, você leciona a área de melhoramento de plantas na UFV, na disciplina de melhoramento de plantas, tanto na graduação como na pós, e também orienta estudantes para essa área. E como que começou a escolha, né? A agronomia é bastante áreas de opções, e como que foi a escolha para essa área de melhoramento? Quando eu gostava demais de fisiologia vegetal, continuo achando uma área fantástica, gostava demais da parte de fruticultura e havia pensado em fazer o meu mestrado em fruticultura logo que eu me formei. Mas o professor de fruticultura, Luiz Roberto Martins Pinto, me sugeriu que fizesse em melhoramento e em melhoramento com soja, que era a grande cultura que despontaria no Brasil, isso em 1982. E, sendo uma pessoa mais experiente, que havia feito mestrado e doutorado aqui na UFV, eu fui seguir os conselhos dele e tive a grata oportunidade de ser orientado pelo professor Tuneu Sediama. Então comecei ali os meus contatos com o melhoramento de plantas e o próprio professor Tuneu foi uma das pessoas que mais influenciou o meu conhecimento prático de melhoramento de plantas. Se eu tivesse que falar uma outra pessoa também que me influenciou muito foi o professor Walter Ferr, melhorista de soja da Universidade Estadual de Iowa, em Ames, nos Estados Unidos. Pelo seu jeito dinâmico, hiperorganizado, metódico, hipertrabalhador, criativo, também me influenciou muito e isso está marcado na minha carreira profissional. Perfeito. Bom, professor Borém, então você teve aí duas pessoas que foram bastante inspiradoras e que te deram um bom direcionamento na área de melhoramento, né? E quando você escolheu trabalhar com soja, com certeza foi uma decisão acertada, né? À época, a cultura ainda estava começando a deslanchar no Brasil, né? Estava começando o crescimento exponencial e a gente pode ver hoje que a grande importância que a soja tem na balança comercial do agro, né? E, Borém, olhando desde o começo da sua carreira, nesses 40 anos de experiência profissional, qual foi o momento mais desafiador para você? Eu não tenho dúvida nenhuma, Pedro, que o momento mais desafiador para mim foi quando eu estava fazendo o doutorado. Eu comecei o meu doutorado na Universidade Estadual de Iowa. Posteriormente, eu tive que me transferir para a Universidade de Minnesota, onde eu concluí o meu doutorado. E eu tive que mudar de projeto de pesquisa, inicialmente com soja, depois fui para Minnesota, trabalhando com cevada, para trabalhar com cultura de anteras de cevada. E o trabalho estava indo muito bem, e aí depois de uma hora para outra ele passou a ter problemas de repetibilidade, e com isso eu comecei a ficar um pouco preocupado se conseguiria terminar o meu doutorado em tempo hábil e de forma satisfatória. E tive que abandonar esse projeto também, porque os protocolos de cultura de tecido naquela época não estavam muito bem desenvolvidos, e aí eu fui para um terceiro projeto de pesquisa, já bem no final do meu doutorado, que foi análise de grãos de amido de cevada e associar isso com qualidade de cerveja para os trabalhos de melhoramento de plantas. E coletei os dados. Já escrevendo a tese, descobrimos que alguém havia descalibrado o sistema de coleta digital das imagens dos grãos de amido
que na época era uma grande novidade, um sistema que havia sido doado pela NASA para a Universidade de Minnesota, em que um computador estava ligado ao microscópio, captava aquelas imagens e você fazia as diferentes análises. Então meu orientador falou, você perdeu seus dados todos, agora você vai ter que coletar tudo de novo. E são milhares de amostras que eu precisava de coletar. Então eu entrei em pânico naquela época, e foi uma época muito difícil, porque a universidade tinha expectativa de que eu voltasse e desse uma boa contribuição. Eu ia voltar sem título, sem doutorado, depois de 4 ou 5 anos. Mas felizmente meu orientador, professor Rasmussen, um gigante do melhoramento, conseguiu contornar isso, e nós achamos fatores que podiam corrigir os dados que haviam sido distorcidos por descalibração de outras pessoas também trabalhando na máquina, e aí eu pude defender a minha tese. Então, assim, isso foi muito importante, porque na vida nem tudo é fácil e direto. Então, as dificuldades que eu ali enfrentei me ajudaram a estar preparado para as dificuldades que depois eu tive que enfrentar quando orientando novos estudantes de mestrado e doutorado. Realmente parece que foi uma situação bem... você ficou com bastante apreensivo, né, para essa corre-corre para conseguir o título aí, né, de pós-graduação. Exatamente. No final das contas, eu estava coletando os dados entre 1h da manhã e 5h da manhã, que era o único horário que o laboratório, que era no Departamento de Engenharia de Alimentos, tinha disponível para uso dessa máquina, que era uma máquina novidade na época, análise digital de imagens, e todo mundo queria usar essa máquina. Então, quando eu tive esses problemas, eu tive que voltar e finalizar a coleta de dados de madrugada, e -20, -30 do lado de fora. Não foi brincadeira, não. E o frio, né, como você comentou, realmente deve ser bem desafiador. E, professor Borém, falando um pouco, além do professor Borém, do profissional, conta pra gente quem é o Borém, pai, filho, esposo, irmão. Então, eu sou uma pessoa bem simples, não tenho nenhum gosto extravagante, tenho 3 filhos maravilhosos, o Andrei, o Alexandre e a Larissa, que eu os amo muito, todos só têm me dado satisfação, estão bem encaminhados na vida. Também uma esposa a que eu amo muito, Rosilene. Então, assim, eu sou uma pessoa, de certa forma até pacata, de certa forma até conservadora, que leva uma vida tranquila. Dentre os hobbies que eu gostava e sempre gosto até hoje é a motocicleta. Desde 1982, quando eu me formei, eu comprei a minha primeira motocicleta, e foram poucos os anos da minha vida que eu passei sem motocicleta. Alguns deles, morando nos Estados Unidos. E durante muitos anos fiz trilhas de moto, e era uma diversão assim fantástica para espairecer os estresses da vida de trabalho. E hoje tenho uma vida tranquila, não quero aposentar, estamos aí, Pedro. Perfeito. E, bom, falando nessa questão, entrando nessa parte de aposentadoria, você aí já com quase mais de 40 anos de experiência profissional, né, de dedicação ao serviço público e ao ensino e pesquisa, e já poderia ter aposentado, mas pelo contrário, está muito bem ativo, com vários projetos, bem atuante no departamento, na pesquisa e no ensino, e recentemente, inclusive, fez um ano de sabática aí nos Estados Unidos, né, se atualizando e pesquisando um pouco mais de lá. E aí, que desafio foi esse, já depois de 40 anos aí? Então, Pedro, na verdade eu não vi como um desafio, eu vi como uma oportunidade, porque o tempo passa e a gente vai ficando obsoleto. Nós estudamos para orientar os estudantes, nós estudamos para lecionar as aulas, mas um desafio maior de estar num país de língua inglesa diante de uma ciência tão pujante é uma oportunidade gigantesca. Então eu resolvi fazer meu segundo pós-doutorado, também chamado de licença sabática, lá em Minnesota, e foi uma oportunidade gigantesca na minha vida, porque ali pude direcionar também a minha energia para o livro Agricultura Digital, que, por sinal, é esse livro que está aqui, é o primeiro livro
em agricultura digital no mundo. Esse livro não havia outro similar, mas agora nós já temos esse livro publicado em português na sua segunda edição. Nós o traduzimos e breve ele vai estar publicado em inglês. E é uma área que nós todos já sabemos está revolucionando a agricultura. De fato, assim como a biotecnologia foi há um tempo atrás já, né, esteve muito em alta, agora com certeza a agricultura digital é o que mais se discute no momento e que vem sendo aí muito discutida para aperfeiçoar, né, a agricultura, né? O próximo passo, essas ferramentas de agricultura digital tem muito potencial. E aí essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, como você comentou, então abriu portas para escrever esse livro aí que, como você comentou, é o primeiro e único? Não é mais o único livro, mas foi o primeiro livro, inclusive em outras línguas. E é um livro que a gente tem uma expectativa bastante positiva, porque diferentes universidades estão criando as disciplinas de agricultura digital nos cursos de engenharia agrícola, de agronomia, de zootecnia, para atender essa demanda atual do mercado. Bacana. E, professor Borém, quando você comentou um pouco sobre a sua escolha para a área de melhoramento, você falou um pouco sobre alguns nomes que marcaram a sua carreira. Mas eu queria saber um pouco se você tem algumas pessoas, mentores e pessoas que te inspiraram durante de toda a sua vida? Então, sob o ponto de vista profissional, obviamente que o professor Tuneu Sediama foi aquele que me tomou pela mão pela primeira vez, me ensinou os primeiros passos do melhoramento, me mostrou como eram conduzidas as populações segregantes, e também o professor Walter Fer. Mas se a gente observar, não só eles, mas todos aqueles que trabalham nessa área de melhoramento têm uma importância. Por exemplo, o professor Cosme, com os desafios que ele trazia para a gente, foi uma pessoa extremamente importante na minha carreira profissional. Perfeito. E, Borém, você falou aí um pouco aí, 2019, você teve esse grande feito de ir para os Estados Unidos, né, se atualizar e acabar escrevendo esse livro aí que foi pioneiro. E você também tem um novo projeto aí que está dando o que falar na universidade e também em todo o Brasil, né? Já temos mais de 5.000 inscritos aí no canal agora, né? A gente, não sei quando o pessoal está vendo esse vídeo, que é o canal Agricultura AZ, no qual você coordena aí, né? Vinculado ao departamento. Que projeto é esse? Fala um pouquinho pra gente aí. Essa ideia desse vídeo, desse canal com os vídeos, surgiu durante a pandemia 2019-2021-22, que aconteceu mundo afora. E a essa época, tudo se transformou de forma remota, de forma digital. Então, para que a gente não perdesse o vínculo com o produtor, perdesse o vínculo com os estudantes, nós imaginamos que seria interessante criarmos esse canal. Basicamente todos os professores de agronomia da nossa universidade, professores de outras universidades, pesquisadores da Embrapa, consultores do agro, produtores rurais, e o canal tem sido uma ferramenta bastante útil na mão daqueles que lidam com a agronomia. Perfeito. E, porém, nesses 40 anos de experiência, eu acho que você pôde acompanhar muito da evolução da agricultura no mundo e no Brasil também. Muitas coisas aconteceram de lá para cá e você também contribuiu para a formação de diversos profissionais que foram para o mercado e contribuíram para esse desenvolvimento do agro brasileiro, para fazer com que a gente fosse essa potência agrícola. Olhando todo esse tempo aí, qual foi a sua visão sobre desde o começo da sua introdução no agro e toda essa evolução do mercado? Então, Pedro, quando criança eu via dizer que o Brasil seria o celeiro do mundo. E cresci com essa expectativa, fiz o curso de agronomia com essa expectativa, mas não vi essa expectativa se materializar. Fiz o mestrado e a mesma coisa. Me tornei professor de agronomia e sempre torcendo para que o Brasil logo se tornasse celeiro do mundo. Mas hoje o Brasil já é o celeiro do mundo. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado em 1982, as produtividades de soja de muitas variedades relevantes para Minas Gerais eram menos de 2.000 quilos por hectare.
Hoje nós temos fazendas com largas extensões territoriais aí plantadas com soja, com produtividades acima de 5, de 6 mil quilos por hectare, em função da melhoria das práticas culturais, mas principalmente em função do melhoramento genético que foi realizado em nosso país. Excelente, no qual você contribuiu bastante. A gente deu uma pequena contribuição e os nossos ex-estudantes deram uma contribuição e continuam dando contribuição até os dias de hoje, tanto na iniciativa pública quanto nas empresas. Excelente. E, professor Borém, passado estes 40 anos de experiência e olhando para o futuro do agro brasileiro e no mundo, na produção de alimentos, né, a gente tem esse desafio de cada vez mais de produzir mais, de melhor qualidade, mas com menos, né? Qual que é a sua visão sobre o futuro do agro? Então, o Brasil é o país do agro. Nós somos reconhecidos como o futuro maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Nós somos celeiro, mas não somos ainda o maior produtor de alimentos do mundo. Somos o maior de soja, mas não somos de alguns outros grãos importantes para a alimentação do mundo. Eu vejo que o nosso potencial é gigantesco. Nós somos um dos poucos países que tem condições de expandir ainda a área cultivada, expandir a produtividade sem precisar de derrubar uma única árvore sequer. Nós temos muitas passagens degradadas que podem ser melhoradas para suportar um plantel de bovinos ainda maior e boa parte delas transformada em agricultura. Então, nosso potencial é gigantesco. Mas nós temos desafios também, Pedro. Um dos desafios é a parte de logística. Enquanto um produtor americano pode transportar a sua soja, o seu milho produzido no cinturão do milho por trem, por rodovias ou por barcaças descendo o rio Mississippi, aqui no Brasil eles precisam de rodar 1.600 quilômetros, muitas vezes estradas péssimas, para levar os seus grãos até o porto de Paranaguá ou até os grandes centros onde a soja é processada. Então nós precisamos de melhorar muito a nossa infraestrutura, a nossa logística, para que nós nos tornemos ainda mais competitivos e possamos valorizar mais o produtor que está no campo. Excelente. Boa visão. Bom, professor Borém, muito obrigado, já caminhando para o final da nossa conversa. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os profissionais e para os futuros profissionais do nosso agro brasileiro. Você que é jovem produtor, você que é jovem estudante ainda do curso de agronomia, que breve vocês vão estar sendo responsáveis pela agricultura no nosso país, quer seja como produtor, quer seja como consultor, pesquisador. É importante acreditar que você pode. Os desafios na vida são grandes. Nada vem fácil, nada vem de graça. Então, longas horas de trabalho, dedicação, tem que ir ao campo, tem que sujar a bota de terra para que você possa realmente conhecer a sua lavoura, conhecer os seus campos e tirar o máximo dele de forma sustentável e ecologicamente equilibrada. Nós acreditamos que estamos no rumo certo com essa juventude que vem se dedicando ao agro no Brasil. Excelente. Professor Borém, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre a sua história, suas experiências profissionais, sua carreira, e espero que tenha sido útil para o pessoal que está aí de casa ouvindo um pouco sobre a sua história aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer e aqui na UFV estou às ordens de todos. Excelente. Bom, pessoal, esse foi mais uma entrevista aqui das feras do agro e peço que você não esqueça de deixar o gostei, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. Até uma próxima.